Hoje vamos explorar dois textos profundos. São dois textos que nos convidam a refletir sobre aspectos fundamentais da vida. O primeiro deles é a seriedade. Em A Seriedade, Bert Hellinger, no livro Liberados, Somos Concluídos, ele nos fala sobre aspectos da realidade, o impacto que existe na realidade da vida, sobre as nossas esperanças, como que a seriedade ela surge da aceitação da realidade. O segundo texto é a segurança. Este texto, a segurança, ele nos conduz a refletir sobre os movimentos da alma, os medos, as nossas buscas por confiança. E em seguida, ele vai trazer alguns aforismos que ele dá o título de tolice. Então são aforismos que ele interage sobre a seriedade e a segurança. Então vamos lá. Antes de começarmos a leitura, respira, coloca os pés no chão ou cruza suas pernas em lótus. Ergue a sua coluna, coloque-se numa postura ereta, porém, sem ser rígido com a sua coluna, né? É uma maneira que você possa ficar confortável na postura ereta. Inspira, levando o ar para sua barriga. Expira, deixando o ar sair pela sua boca, imaginando que tem um fio no topo da sua cabeça, que ergue a sua coluna. Mais uma vez, inspira pelo nariz. Expira pela boca, erguendo a sua coluna. Solta o ar. Perceba se as suas escápulas estão soltas. E vamos para o primeiro texto agora. A seriedade. A seriedade põe um ponto final na esperança superficial, na súplica e na consolação. A seriedade é, por isso, tanto subjugada quanto serena. Ela é subjugada pelo ímpeto da realidade, por exemplo, de uma doença mortal, de uma perda definitiva, da fatalidade, da culpa, da impotência diante da violência e diante do limite final de nossa compreensão. Apesar disso, essa seriedade também é serena
ao renunciar à pergunta: por quê? Ou para quê? Simplesmente encarando a realidade nua e crua, e ainda que trêmula, subsistindo nela. Respira, acolhe estas palavras. Perceba que o que Bert traz neste texto, né? Sejam bem-vindos, o pessoal que está chegando agora. O texto realmente ele é bem curtinho, então eu já li o texto, mas a hora que finalizar fica gravado. Então, vamos entrar para dentro deste texto, porque olha só, ele vai trazer alguns pontos muito relevantes. Porque ele está falando que a seriedade é sabermos lidar com a realidade da vida nua e crua. E não adianta ficar, como ele colocou aqui, entre aspas, renunciar à pergunta: mas por quê? Ou para quê? São questionamentos que nos tira da ideia de que a vida não saberia mais do que a gente. Então, olha só, vamos pegar alguns pontos. Por exemplo, a seriedade encerra as esperanças superficiais. Então, não é que ele não está dizendo que nós não possamos ter esperanças, talvez em dias melhores, talvez na solução de uma doença. Desde que não seja um questionamento superficial, é isso que ele fala. Desde que não seja pela busca de consolação, como se a própria vida não pudesse trazer o que ela precisa trazer. Porque aqui ele está falando ainda de realidades duras, como doenças, como ele coloca aqui, doenças, perdas definitivas, fatalidade da culpa. E ele nos conduz a uma reflexão, né? Vamos pensar um pouco nisso. Quais são as situações que você tem enfrentado e que quando você se entrega para aquela fatalidade, a vida está trazendo um ensinamento. Então, essa reflexão que ele nos convida com o texto é uma realidade sem questionamentos, né? Por quê? Ou para quê? Quando nós saímos desse questionamento, nós podemos encarar a vida como ela é e tirar um ensinamento daquilo. Porque quando ele fala que saia dessa esperança superficial, ele não está dizendo para você simplesmente dizer: eu aceito. Não é isso. Por isso que o Bert, ele é tão minucioso, porque ele está dizendo qual é a mensagem por trás desta situação.
se tem uma morte precoce dentro da família, qual é a mensagem por trás desta situação? Como eu compartilhei com vocês na época, quantas coisas foram acontecendo comigo no início deste ano. Então, não é dizer, eu aceito que o meu carro seja levado pela enchente. É a vida como ela é, né? Então, eu não tenho que ficar buscando um porquê, um pra quê. Mas eu preciso perguntar o que a vida quer me ensinar, tirando debaixo dos meus pés o meu chão. Qual é o ensinamento que a vida quer me dizer que ela é maior que eu? Qual é a postura que eu estou tendo na vida para que ela precisa me oferecer algo que eu possa ver, que eu possa enxergar. E não basta também, né, se alguém pudesse dizer assim, será que você não precisava ficar mais humilde? Pode ser que sim. Para tudo isso eu olhei. Mas o que adianta eu falar, tá bom, vou ser mais humilde, mas eu sei o que é ser mais humilde? Entendem que tudo vai passando por camadas bem mais profundas. Outra coisa que ele vai trazer, né, na seriedade, que a seriedade, ela nos liberta. Sabe por quê? Porque ela permite que a vida entregue o que é, sem adornos, né? Nós adoramos adornar, colocar enfeites. Isso, inclusive, é a forma mais feminina, romântica de ver a vida, né? Nós, mulheres, e não adianta você falar aí, eu não. Você sim, se você é mulher, tá? Porque a mulher no seu feminino, não tô falando da mulher no seu masculino. Se você falar, eu não, graças a Deus, é porque você tá masculina, só por isso. Porque a mulher que está em contato com o seu feminino, ela tende ao romantismo. Porque está nas características do feminino romantizar a vida. Se você não romantiza a vida e você é uma mulher, tá tudo bem, é porque você tá no masculino. Tá bom? Então, você também acolhe isso e fala, nossa, isso é um dado que me mostra que eu sou uma mulher no masculino. Eu não tenho nada que eu coloque adornos. Então, o que são adornos, gente? Nós, mulheres, nós pintamos as unhas. Isso são adornos. Queremos, né, um brinquinho na orelha, né? A gente dá uma ajeitadinha. Se fosse um homem no seu masculino, talvez ele estaria aqui com a sua camiseta, né, amarrotada, às vezes até meio que de pijama, assim, né? E tá tudo bem. O que eu tô querendo dizer é que nós, mulheres, tendemos, se a gente fica muito só no feminino e não tomamos a postura do masculino, do paterno, sem exagero, nós tendemos a ter dificuldade com a realidade. Tendemos, por exemplo, numa morte prematura, a mulher, a mãe desta criança, ela tende a enlouquecer, então a alma grita,
O masculino, ele também entra em sofrimento, mas ele vai lidar melhor, porque ele segura aquilo dentro dele. Mas o masculino, ele tem uma força para segurar a loucura dentro de si. Ele tem força física para isso. Tá claro isso para vocês, gente? Porque o que eu tô tentando transmitir aqui com vocês requer uma abertura. Requer uma abertura no coração, requer uma escuta no corpo e requer você tirar a sua mente do entendimento para você não ficar rebatendo as minhas palavras. Porque mesmo que você disser, Ronivaldo, é isso mesmo, eu concordo, eu sou assim. Eu quero saber qual é o resultado da sua vida. E o resultado da sua vida vai mostrar por meio das relações que você tem com a vida. A sua relação com o dinheiro, a sua relação com os seres humanos, a sua relação com um companheiro, uma companheira, aquilo que está na sua vida, no seu entorno, é que vai mostrar se de fato você compreende a vida. É isso que vai revelar a verdade, que a gente não consegue negá-la. Então não é você falar algo, é você mostrar algo. Vocês percebem? Você não tem que convencer ninguém que você está curado. Mostre que a sua vida está curada, que aí você não precisa convencer ninguém. Simplesmente é o que é. Jesus não convencia ninguém que ele era filho do Pai. Ele simplesmente é. Então ele pode falar disso. Então vamos para o segundo texto. Pessoal que está chegando agora, sejam bem-vindos. Hoje nós estamos lendo 2 textos. Nós acabamos de falar sobre a seriedade. Peguem o início depois, fiquem aqui comigo, que nós vamos para o texto A Segurança. Antes de passarmos para o próximo, respira, deixa entrar também essas palavras que eu trouxe. Veja se as suas escápulas estão soltas. Deixa a palma das suas mãos para baixo. Às vezes a gente tem uma tendência assim, quando eu vejo isso muito nos grupos, inclusive, né, que eu falo assim, vamos fazer uma meditação. Inspira, automaticamente eu vejo muitas pessoas assim, com as mãozinhas para cima. Às vezes toda, né, uma postura toda ali, né, com as mãozinhas assim, para cima. Isso é uma postura de quem ainda está esperando alguma coisa da vida, né? É a postura do pedinte. Coloca as suas mãos para baixo. Inspira pelo nariz. Expira pela boca. É sua responsabilidade acolher aquilo que a vida te traz. Perceba a diferença. Saia da postura de pedinte e vá para a postura de seriedade. A vida, ela me trouxe aqui e ela já me deu tudo que eu preciso. Eu só preciso abrir o meu coração. Leve-se para este lugar sem rebater com seus achismos.
E olhe para a sua vida como ela está agora. Sem conformismo, é com realidade. Essa é uma boa época para fazermos isso, que a gente está fazendo um fechamento de ano. Quando a gente está fechando um ano, é bom que a gente faça uma retrospectiva. O que ainda vamos carregar para o próximo ano? Porque nós temos ainda uma dificuldade de soltar. É uma tendência nossa, nosso ser humano, nós tendemos a apegar a coisas, apegar a pessoas. Ainda ficamos relutantes em transformar aquilo que a vida quer nos ensinar. Se você já percebeu que é um comportamento que às vezes você vem arrastando, lembre-se que eu venho falando isso, há dias, que no dia 23 de dezembro tem um grupo de constelação aqui comigo, na terça-feira, às 3 horas da tarde. É uma oportunidade de trabalhar questões, fazer um fechamento de ano de uma maneira mais introspectiva, uma maneira mais ampla, Aquilo que nós alcançamos, que está muito além do que aquilo que a gente acha. A vida é muito mais do que o Papai Noel, Muito mais do que isso. Vamos lá para a segurança. Alguns lidam com os movimentos da alma que se mostram nas constelações familiares como uma criança que se depara pela primeira vez com o mar. Fica maravilhado diante daquela amplidão e pressente a profundeza. No entanto, logo pega seu baldinho, tira um pouco de água, volta correndo e diz: vejam, isso aqui que é o mar. Aquele punhadinho de água. Outros, porém, aventuram-se no mar, aquele marzão aberto, entregam-se ao vento, à tempestade, ao silêncio, vagueiam até distâncias desconhecidas e voltam transformados. Porém, quando narram um pouco disso aos que ficaram, estes dizem amedrontados: isso não existe. Respira. Como eu escuto isso?
é mais fácil nós rebatermos com as nossas mentes, os nossos achismos, né? Ai, Ronivalda, nesse dia 23 eu não posso, minha prima vai chegar de longe, faz tempo que eu não vejo ela. Eu tô repetindo isso, gente, porque eu escutei N vezes essa história, minha prima vai chegar. É maravilhoso isso. E a vida continua e tá tudo bem. Eu só fico assim, sentindo, né? Esses dias eu tomei que nem que Luiz Gasparetto. Quem aqui, né, gosta de escutar as palestras de Luiz Gasparetto, né? Falecido Gasparetto. Se é que ele faleceu, né? Vamos tirar proveito do que ele está trazendo aqui, Bert Helling? Porque o que ele está falando sobre a segurança? Primeiro ele está falando que a segurança diz respeito aos movimentos da alma. Por isso que ele compara o nosso comportamento, muitas vezes, inclusive nos grupos de constelação, inclusive é o que ele traz e que eu trago aqui para vocês, que eu fico geralmente, muitas vezes, para quem me acompanha, vocês já me ouviram falar isso aqui diversas vezes ao longo desse ano inteiro, né? Que eu fico impressionada, como que muitas vezes uma pessoa faz um cursinho de constelação familiar de 1 ano, quando muito, e trata a constelação como se fosse uma profissão. Agora eu sou terapeuta de constelação familiar. Né? Isso não existe, gente. Né? Tudo bem para quem... E depois vão enveredando, inclusive, né? Tem os cobaias também, né? Que vão ali, aí acreditam que constelação é ficar ali fazendo aqueles movimentos num grupo e mudando as pessoas de lugar, inclusive. Bert Helling jamais faria algo assim. E eu estou falando porque eu estive com ele, né? E me formei com a Sophie Helling. E busco isso. Então é muito bonito quando o Helling coloca essa comparação. Vou até repetir. Nas constelações familiares, muitos se comportam como uma criança que se depara pela primeira vez com o mar. Ficam maravilhados com a amplidão e pressente a profundeza. Então pega o seu baldinho, enche de água e fala: isso é o mar. Mas não conseguiu se enveredar naquele marzão e lidar com a solidão, com as tempestades e com tudo aquilo que o mar oferece, inclusive a possibilidade de jogar você para fora do barco como um bom navegador. Aprender a navegar é abrir mão de todos os achismos. E assim, você perceber que o castelo que você construiu, agora eu que estou incrementando a metáfora, é só um castelinho de areia. E nós temos medo que o mar venha e leve aquele castelo de areia, né? Então, o que mais nós podemos extrair aqui? É um texto tão pequeno e tão profundo. Quando ele diz aqui, ó, a busca por segurança é
tanto um movimento de expansão, quanto uma transformação interior. O que ele está dizendo com isso? Que a verdadeira transformação, ela não é externa, ela é interna. E o de dentro se transforma naquilo que é visível externamente. Mas a transformação precisa ser externa. Final de ano, muitas pessoas gostam de transformar as fachadas das casas, né? Pinta a parede de fora, pinta a calçada, arruma o telhado, mas o encanamento da casa, não, isso é mais difícil. Quero conduzir vocês para uma meditação. Mas antes, eu vou ler todos os aforismos que ele traz aqui. Aforismos são textos curtinhos, frases de impacto que nos faz refletir, tá? Então, estes aforismos aqui, ele chama de tolice. O que são tolices? Tolices é nós nos lembrarmos que tem comportamentos que nós carregamos que são verdadeiras futilidades. São exigências pequenas. Vamos pensar na metáfora que ele faz da criança, né? Que vê aquele marzão, pega o seu baldinho. Mas aí a criança tá de protetor solar, de chapeuzinho na cabeça. O baldinho tem que ser colorido, tem que ter uma pazinha, um monte de bichinhos para ela brincar com aquela areia. Isso são as futilidades. Até porque, se você exagera no protetor solar, você não pode receber a vitamina que o sol quer te oferecer. Tem pessoas que não saem de casa sem o danado do protetor solar, né? E sim, a indústria farmacêutica vai te convencer que você tem que usar protetor solar. E muitos médicos também, que aprenderam a tratar a doença e não o doente. E que são patrocinados também, né, pela indústria farmacêutica. E tá tudo certo. Depende se você quer acreditar nisso. Ou se você alcança a lei da natureza. Porque nós precisamos do sol, da vitamina do sol. E ele não vai te provocar nada de ruim. O que te provoca de ruim, o que vai te trazer um câncer, são as suas questões emocionais que está dentro de você, que talvez você nem deixe o sol entrar. Isso sim vai adoecer as suas células. Então são reflexões curtas que eu vou ler e depois respira, acolhe, deixa isso chegar. Tolices. Muitos derramam uma caneca de água sobre uma gota de vinho.
Sinta isso. Uma criança que faz exigências aos seus pais os perde. Lastimar encobre. Vangloriar-se enfraquece. Alguns preferem ser obtusos. A tragédia contém cegueira. O pré-mastigado não tem gosto. Gente, esse aforismo aqui, falta atenção para isso. Não quero deixar passar assim os detalhes. Sinta o que é isso aí para você. O pré-mastigado. O pré-mastigado não tem gosto. Sabe o que eu me lembrei aqui agora? Para complementar. Uma passagem bíblica de Deuteronômio, que ele diz o seguinte. Tem uma passagem dele que é assim: o Senhor é quem irá na sua frente. Ele estará com você. Não o deixará, não o abandonará. E aí ele traz: não tenha medo. Não fique assustado. E é dentro deste princípio que ele fala, né, que aquilo que forçamos não tem gosto. Que é o que o Helling está trazendo aqui também. O pré-mastigado não tem gosto. É como você tirar uma fruta do pé antes do tempo, enrolar ela no jornal, esperar ela amadurecer. E você come. Isso é o que nós vivemos, inclusive, né? Nós vamos no supermercado, compramos aquelas mangas bonitas, né? Mas não tem o mesmo gosto de uma manga que você colhe no pé. Mas vale lembrar também que a manga que ela vai cair do pé. E se ela cai do pé ali debaixo da árvore, ninguém empanha, ela apodrece. O que significa isso? É quando nós forçamos um amadurecimento pelas nossas próprias ideias. E aí nós geramos rigidez. Um outro aforismo aqui, ó. Um construtivista que se perdeu em uma montanha disse à turma de resgate, quando esta o encontrou: agradeço-lhes por me ter inventado. Me lembrei do filme Happy Feet. Quem aqui assistiu o filme dos pinguins? Se não assistiram, assistam com este olhar. Depois vocês me contam, compartilhem comigo, né, como foi.
Gente, o pessoal que está chegando agora, sejam todos bem-vindos. Eu fiz a leitura de 2 textos hoje, que é a seriedade e a segurança. E fiz uma brincadeira, que acho que hoje eu tô meio possuída por Luiz Gasparetto, né? Porque ele falava umas coisas muito engraçadas, assim, de... Para com isso, menina, né? Acorda! E agora eu estou lendo os aforismos do final do texto, que chama-se Tolice. E quero, logo que eu terminar aqui, eu quero conduzir vocês, quero trazer vocês para uma presença e colocar em reflexão na vida, né? Porque o que adianta a gente fazer uma leitura se nós não colocamos isso na prática da nossa vida? O medo ofusca. Uma fortaleza atrai inimigos. Uma fortaleza atrai inimigos. Quem tem raiva de seus pais não tem salvação. Os críticos creem mais. Os crentes não sabem diferenciar as coisas. Quem fica com razão passa mal. Alguns, ao encorajar os outros, conduzem-nos à morte. Quando a razão é imposta, o amor muitas vezes acaba. Cada um tem a opinião que merece. O perfeito é pequeno. Teimar é cômodo. Quem são os teimosos aqui? Teimar é cômodo. O raio atinge quem levanta a mão. Não existe nenhuma verdade, dizem eles, e o dizem como se isso fosse uma verdade. Quem espera por algo melhor, coloca em jogo sua liberdade. Quem humilha os outros, revela a si mesmo. Deixa o celular aí distante de vocês, eu vou trazer algumas reflexões e vou fechar logo em seguida. Então, inspira pelo nariz, solta o ar pela boca, coloca as mãos com a palma para baixo e quem chegou agora, pega a live do início que eu expliquei o porquê que a palma da mão é para baixo. Então, vocês buscam no início da live. Solta o ar. Coloca os seus pés firmes no chão. Inspira pelo nariz. Baixe as suas pálpebras. Movimenta os seus ombros. Relaxa a sua coluna. Não é para você ficar rígido com a coluna dura. Solta um pouco. Faz um movimento que você possa ficar mais macio. Tanto o texto A Seriedade quanto o texto A Segurança é um convite
para que possamos ficar com o que é, olhar para a vida como ela é e extrair o ensinamento daquilo que é. E o convite agora que eu quero fazer a vocês é você alcançar a sua seriedade sem dureza. Ser sério não é ser duro. E é você também agora alcançar a segurança sem ser controlador. Então é um exercício de presença, de assentamento. Então coloque-se sentado e você vai acalmando a sua respiração com a palma da mão voltado para as suas pernas. Para baixo. Eu estou reforçando isso porque nós tendemos a fazer isso. Coloque-se com a mão para baixo. Inspira pelo nariz. Expira pela boca, imaginando que tem um fio no topo da sua cabeça, alongando a sua coluna. E nesse momento você está numa postura ativa. Você sai daquela postura de súplica e você entra na postura do eu estou aqui agora. Eu posso sustentar o que é. Eu não sei o que você está passando agora. Pode ser uma doença, pode ser um luto, pode ser que você esteja passando por uma dificuldade financeira. Pode ser alguma questão com filhos. Pode ser uma dificuldade em entrar na solitude, você está naquela solidão gigante. E você está agora inspirando e expirando. E eu te convido a repetir uma frase, experimentando se ela acomoda bem dentro de você. E você diz assim: eu não preciso melhorar nada agora. Eu só preciso acolher o que é.
Perceba como que o seu corpo lida com essa frase, como você se sente. Eu não preciso melhorar nada agora. E você passa a respirar dentro do seu ritmo, sem controlar a sua respiração, sem seguir o que estávamos fazendo, inspirando pelo nariz, soltando pela boca. Respira no seu ritmo natural. Só fica na sua respiração agora. Se você ainda não fechou seus olhos, feche os seus olhos. Preste atenção na sua respiração. A seriedade, ela começa aí. Quando você sai do papel de pedinte, quando você sai do papel de vitimismo, acreditando que algo fora de você precisa te salvar desta situação que você está vivendo. Inspira pelo nariz, solta o ar pela boca. Então eu vou te oferecer o início de uma frase e você completa com o que você está passando agora. E você diz assim: agora, o que é real em mim é. Complete a frase. Agora, o que é real em mim é. Não tente explicar nada. Não tente justificar nada agora. Você só está constatando. E você permanece nesse lugar, respirando. É o que é. Não é o que você quer que seja, é o que é. E nesse momento, se por um acaso você perceber o seu corpo, se você sentiu necessidade de coçar o nariz, coçar a cabeça, se você já começou a mexer o seu corpo e tem uma coisa te incomodando, eu convido você a ficar. Experimente não coçar o nariz que está coçando. Experimente
não enxugar as lágrimas que estão escorrendo. Experimente não ficar arrumando a coluna porque ela está desconfortável. Sustenta o que está se passando no seu corpo apenas com a sua respiração e as suas mãos sobre as suas pernas, com a palma virada para baixo. Estar seguro não é saber para onde você vai. Estar seguro é você perceber que não existe acasos e que existe algo maior que te conduz e que existe algo maior que trouxe este problema para você enxergar além dele. Se você tem uma dívida, saiba que você está vivendo uma dívida emocional. Se a vida está te trazendo um câncer, a quem você está fidelizado? É sempre algo maior. Se você não consegue encontrar um relacionamento amoroso, quais são as crenças que você carrega de gerações sobre o que é relacionamento? Isso também é uma fidelidade. Então deixa que o suspiro invada você e perceba o que muda no seu corpo quando você pode olhar a vida como ela é e não como você gostaria que ela fosse. A tolice é muitas vezes querer encontrar explicação onde não existe explicação, porque a vida sabe mais. Então, quando nós ficamos com o que é, algo verdadeiro pode se revelar. E você vai ver que o mar não é o baldinho de água que você carrega. Fica um pouco mais nesse lugar. Estamos todos interligados. Você não está só, estamos aqui todos juntos. Existe um respeito em nós agora. Somos todos iguais. E o convite é que todos possamos nos ver como iguais.
E o assunto de um é o assunto de todos nós. Então, cada um no seu tempo, abra os olhos. Perceba como é que está a sua visão agora. Como você sente o seu corpo agora? Qual é a percepção que você tem de você agora? Você se sente mais calmo? Coloquem aí para mim um senzinho, um coraçãozinho, para que nós possamos nos despedir, mas para que eu também possa saber como que você está. E amanhã nós continuamos às 5 horas. Que bom. Que bom que vocês estão aí com o coração de vocês. O texto de amanhã será a crença em Deus e o louvor a Deus. Mais leve. Eu também estou com uma sensação incrível de leveza. Obrigada por compartilhar a sua sensação também. Nos encontramos amanhã. Tenham um lindo e abençoado dia. Compartilhem a live com outras pessoas. Essas lives, elas também estão gravadas no meu canal do YouTube. Para quem preferir, vocês podem seguir por lá. O perfil que vocês me encontram lá no YouTube é Rony, vou escrever aqui, 45666. Esse é o meu perfil lá no YouTube, tá? Se você entrar, você pode se inscrever e você pode assistir as lives gravadas por lá, quem preferir. Beijos, até amanhã.